da Serra Catarinense, a mais de 1.300 metros de altitude, encontra-se São Joaquim, uma cidade marcada pela força do frio e pela riqueza de suas tradições. Reconhecida como um dos municípios mais gelados do Brasil, São Joaquim não é apenas sinônimo de geadas e neve, mas também de paisagens exuberantes, vinhedos premiados e uma cultura que preserva suas raízes serranas. E para contemplar essa terra de encantos mil e de povo muito acolhedor, decidimos ir um pouco mais a fundo para entender como funciona o comércio local, entender como funciona a mente de um empreendedor, suas dicas, história, desafios e principalmente como enfrentá-los. Nos acompanhe nessa deliciosa e mágica jornada. Uma ideia, um sonho, algo que se tornou realidade e rapidinho conquistou o coração dos joaquinenses. O Café Lamour, com uma inovação culinária, veio para renovar e transformar o turismo do município, com cardápios únicos que deixam todos com gostinho de quero mais. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Antes que eu quero fazer algumas perguntas aqui sobre o estabelecimento, você pode me contar um pouquinho da história do Lamour, como é que foi a sua motivação para construir o Lamour? Então, na verdade, inicialmente a gente pensou em ter apenas um espacinho com um café junto com a loja, né? A ideia não era uma cafeteria como ficou hoje, mas a gente foi se baseando em algumas experiências que a gente teve na vida em torno de gastronomia, de boas cafeterias que a gente frequentava, e graças a isso o projeto foi tomando corpo, foi ficando um pouco maior e chegamos nesse ponto, né? A gente viu que existia um espaço para esse modelo de cafeteria em São Joaquim, foi essa a motivação basicamente. Mas por que a escolha da cafeteria? Vocês acham que vocês não tinham medo de não dar certo? No Brasil a chance de não dar certo ela é alta, né? Então se a gente não se submeter a riscos, a gente não descobre se o negócio realmente tem futuro ou não. Mas a gente estudou bastante o mercado em relação a cafeterias com esse estilo, né? Com uma pegada autoral. Acabamos utilizando os produtos típicos da Serra Catarinense, né? Todos os IGs, né? Ou seja, as indicações geográficas, né? Isso tem um apelo tanto para o consumidor daqui, tanto para o turista. E a gente via que faltava um pouco esse nicho em específico, né? O próprio café especial, ele é um café diferenciado, tem toda uma questão de trazer produtos novos que a gente acreditava muito que daria certo, né? A gente fez primeiramente alguns testes com alguns amigos, né? Tentou entender o modelo, se funcionaria para cá, e depois disso teste, né? Inicialmente a gente testou um cardápio, ele não foi tão bom quanto a gente esperava, mas fomos rápidos em entender o que estava acontecendo e fazer essa mudança para respeitar a opinião dos consumidores, o que eles estavam procurando, né? Tanto que no início a gente abriu muito mais com doces, né? E hoje a gente tem muito mais opções de salgados no local, né? A gente vai se adaptando conforme entende o que o consumidor procura, né? O que você tratou como o maior desafio do começo e como é que você conseguiu enfrentá-los? Olha, não existe um só desafio, né? A cidade ela é pequena, né? Tem menos de 30 mil habitantes. A gente acredita que tem um turismo bacana aqui, mas ainda não é um turismo pujante, assim, que a gente veja diariamente pessoas no município entrando. Então acho que o maior desafio hoje em São Joaquim, não só para a cafeteria, como para qualquer outra coisa, é ser uma cidade pequena e dependente de uma única cultura, que é a maçã, né? Então, se a gente analisa o contexto geral, tudo está na dependência disso, no entorno da maçã. Isso vai gerando um problema que é o quê? São menos pessoas consumindo, menos pessoas passando na frente do teu comércio, essa ausência de turismo em relação a outras cidades do entorno que acaba afetando um pouco o dia a dia, né? A gente tem meses com um pico muito alto, meses com um movimento mais normal, eu diria assim, não é nem baixo, né? Não dá para reclamar também. Porém, esse é o maior desafio, né? Tu entender essa
essa sazonalidade e também entender o perfil do consumidor da cidade, que muita gente está no interior, acaba não vindo com frequência para o centro, isso impacta também no faturamento do negócio, né? Aqui em São Joaquim a gente conta com algumas cafeterias que são conhecidas na cidade. Como é que vocês lidam mais com essa questão de competitividade ou aquela questão, aquilo tem ali, será que eu vou trazer para cá? Para não dividir clientes, mas ter um controle mais ou menos nessa questão. Então, a gente nunca pensou em ser concorrência a ninguém está aqui, até porque cada estabelecimento, se vocês analisarem, principalmente no ramo de cafeteria, atuam com um nicho bem específico. Nós apostamos na confeitaria artesanal, né? A gente tem hoje amizade com os nossos concorrentes, né? A gente fala que somos parceiros porque trabalhamos na mesma área de atuação, porém eu não vejo ninguém como um concorrente direto. Óbvio que as pessoas precisam ter várias opções, né? Porque senão acabam enjoando. Se fosse só nós aqui na cidade, as pessoas vêm uma vez, vêm duas, vêm três, e daqui a pouco querem novas opções. Eu acho que o mais importante de pensar na concorrência é tu diversificar, ter produtos que eles às vezes não tenham, ter uma proposta um pouco diferente, né, do que as pessoas estão fazendo, está dando certo, que aí sim a gente consegue captar um nicho de consumidores que hoje talvez ou não está satisfeito com alguma opção, ou que esperava um produto diferente, ou que espera. São vários detalhes, assim, uma poltrona mais confortável, a música do ambiente, atendimento, produto, preço, são várias situações que não agradam a todo mundo. Então acredito que a cidade é bem nichada nesse sentido, né? Eu vejo que outros cafés pegam outros públicos que a gente não consegue pegar e a gente acaba captando públicos que eles também não conseguem. Então fica uma divisão agradável, todo mundo tem o seu público, o seu faturamento. Exato. Uma dica que você daria, um conselho para quem quer começar a empreender, como nós jovens, alguém quer começar com empreendedorismo agora na adolescência? Certo. Bom, a primeira coisa é nunca pensar no que você quer fazer. Existem vários problemas para serem resolvidos na sociedade, seja em qualquer área, né? Eu particularmente eu gostava muito de tomar café, eu não imaginava empreender nisso, mas eu vi que tinha um nicho aqui de pessoas que queriam algo diferente. Então eles comentavam, eu vou para Lages, tem um lugar assim, vou para Urubici, tem outro lugar que eu gosto também, Florianópolis, etc. E então a gente trouxe a solução desse problema que eles tinham. Eu acho que em qualquer nicho de atuação que vocês tenham, se prestar atenção no que o consumidor tá pedindo, é para eles que o negócio é feito, né? E outra coisa também, era só uma, mas eu acho que são duas coisas bem importantes. Nenhum negócio de início ele mostra o que ele de fato ele vai ser no futuro. Existe um período mínimo assim de persistência que no começo as pessoas vêm, aí ela consome ou não o teu produto e ela pode não gostar, tem que saber lidar com isso, né? Nenhum negócio foi feito para todo mundo. Você ataca um público específico, faz de tudo para ele gostar, consumir teu produto, seja qual for, e voltar, e daqui a pouco ele ser um influencer da tua marca sem que ele perceba. A gente nota hoje que, pelo menos no nosso caso, muitas pessoas convidam seus familiares quando vêm para cá, indicam para turistas, tudo isso porque eles passaram por uma experiência legal aqui. Então, no início isso não existia. As pessoas, muitas delas não tinham vindo, não conheciam, nunca ouviram falar, nenhuma pessoa comentou, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem, digamos assim, uma tribo de pessoas formada que defende o nosso negócio por nós. Então, basicamente é pensar no que o público daquilo que vocês querem fazer precisa, resolvam o problema deles da maneira que eles gostariam, e segundo, persistência, que nada acontece no momento que a gente gostaria, né? Hoje em dia, estima-se que no Brasil, se não me engano, são 2,7 ou 2,9 meses, a maioria das empresas elas vêm a falir, né? Então, depois que tu passa esse período, as coisas começam a
ajeitar, né? Eu acho que persistência ainda é o mais difícil, né? Você falando que você estudou bastante para como você conseguiu a escolha de ser uma cafeteria, até o ambiente, porque foi o que acabou chamando o público. Vocês atendem mais turistas ou realmente mais joaquinenses? É muito direto? Muito mais joaquinenses, porém, quando é o auge do frio, ali julho, agosto, acaba que a procura de turistas por comida, no geral, aumenta muito a nossa demanda de pessoas de fora e acaba que esse friozinho dá uma segurada nas pessoas daqui. Então a gente nota que é uma troca, né? A gente perde um pouco do público daqui, mas ganha muito mais pessoas de fora. Então é bem interessante entender essa sazonalidade. Nessa época que vem bastante turista, vocês prezam por pegar comidas mais tradicionais, joaquinenses, para atrair eles ou continua mesmo o cardápio, assim? A gente trabalha com cardápio sazonal sempre, né? Ou seja, por exemplo, na época da pera, goiaba serrana, a gente agrega isso no cardápio. Mas a gente procura ter o ano inteiro, principalmente o turista, ele valoriza muito na viagem conhecer um pouco da cultura local. A própria rosca de coalhada, né? Eu tenho no cardápio que é um prato tradicional da Serra Catarinense, eles pedem o que é, como é feito, né? A maçã Fuji, né? A gente tem vários pratos hoje no cardápio, tem croissant recheado com maçã, tem brusqueta de maçã, torta de maçã, suco de maçã, e pretende ter mais coisas, porque... Uma variedade, né? Isso, o turista pede muito por isso, né? Então, o pessoal daqui, por incrível que pareça, não valoriza tanto produtos com maçã. Mas com frescal, produtos reduzidos em vinho, né? O vinho fino de altitude. Obviamente que a gente não usa vinho de altitude para receita, né? Porque ele encarece muito. Mas toda essa pegada aqui de produtos que tu consiga mostrar um pouco da cultura local gera bastante retorno, principalmente para as pessoas de fora. E agora, no início da tarde, nós vamos conhecer a famosa e tão conhecida Casa do Vinho, famosa pelos seus vinhos de altitudes queijos coloniais. Boa tarde, Sr. Wilson, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo também. Fazer algumas perguntas aqui sobre o estabelecimento da Casa do Vinho. Como é que começou a Casa do Vinho? Qual que é a história da Casa do Vinho? Ah, que legal a tua pergunta. Vou ajudar vocês, tá? Nós começamos em 68 trabalhando com cerveja. Até 95 nós éramos distribuidor da Brahma. Então, muita gente até hoje me conhece por Wilson da Brahma. Quando não descobre que é o comendador da Casa do Vinho, chama Wilson da Brahma. Até 95 eu trabalhava com cerveja. A partir de 95 a Ambev comprou os direitos autorais da Brahma e nós éramos distribuidor e a gente ganhava 40% de margem. Quando a Ambev comprou, a nossa margem ia cair para 15%. Então não tinha como trabalhar. Quanto mais a gente vendia, mais a gente faltava grana. Então aí foi que eu fui aprender um pouquinho mais. Em 95 não tinha nenhum pé de uva plantada e eu inventei de estudar vinho, aprender um pouco mais sobre vinhos, né, em 95. E fui me dedicando, aí logo veio o Seu de Louro, da Vila Francione, em 99, 2000, foi a primeira planta da Quinta da Neve, da Vila Francione. 99, 2000, 2004 eu comecei a vender os primeiros vinhos de altitude. Eu sou um entusiasta dos vinhos de altitude. Fui eu que divulguei e divulgo até hoje. E a gente conseguimos colocar vários rótulos de várias vinícolas no Brasil afora. Foi muito difícil, tá? Era vinhos que era caro, o pessoal falava, seu Wilson, comendador, mas esses vinhos de vocês não são conhecidos, são caros, é difícil para vender. Então, foi muito difícil. Mas a gente está aí hoje, bem tranquilo, com os vinhos, já com vários rótulos premiados,
Em 2004, para vocês entenderem, saiu o primeiro vinho, era vinho com muitas acidez, muitos taninos. Em 2006 eu fiz até o pessoal me falar que os vinhos tinham muita acidez, muito tanino, a gente resolveu fazer um junto com o Betu, que foi um parceiro da Vila Francione e outros, né? E a gente fez alguns vinhos com uvas maduras. Foi que nós começamos a ganhar os prêmios e hoje a gente tem uma linha dos vinhos mais premiados brasileiro, está na Casa do Vinho. Eu gostaria de saber, Silvius, quando você comentou ali sobre algumas dificuldades que teve no início da formação da Casa do Vinho, como é que você conseguiu superar essas dificuldades? Legal, sempre no começo é sempre difícil, quero informar vocês, jovens, né, que estão querendo trabalhar, entrar no mundo, estude muito, tá, para vocês se formarem. E todo o começo da gente vocês têm que pôr, que vai ser difícil. Mesmo você entrando no primeiro ano da tua escola, até você se formar, sempre primeiro ano, quando você vai primeiro mês, tá difícil. Depois você começa a subir a escada, né? Começa a engrenar. Então eu digo assim, não pensem vocês que a gente vai encontrar todo dia pão quente. Vai ter muitos dias que vai ter pão frio e a gente não pode desistir. Tem que enfrentar, tem que procurar ser sempre o melhor. Você só vai conseguir a vender o seu produto se você realmente tiver vontade e procurar sempre fazer o melhor. Se você vai fazer um produto ou qualquer coisa que você vai fazer só por fazer, então você vai ficar igualando os outros. Você tem que procurar ser sempre o melhor para que você consiga alcançar seu objetivo. Então, é que eu aconselho vocês, para que vocês subam, possam conseguir alguma coisa na vida, com muito esforço mesmo, e não desista. Você diga assim, põe na tua mente, nós temos esse planejamento e nós vamos alcançar nossos objetivos. Nós vamos alcançar aquilo que nós queremos. Você contando ali pra gente que você começou com a cerveja, depois você teve que sair da cerveja por alguns imprevistos, mas por que a escolha do vinho? Todo mundo me pergunta, é uma pergunta muito boa de vocês, tá? Me pergunta por quê? Isso, aquilo como eu já falei a vocês, porque eu já gostava de vinho, e eu conheci muitos amigos, a gente fazia parte dos vinhos de altitude já, entendeu? E o pessoal acha que isso aqui foi... Eu tive uma visão, eu não tive visão. Eu já acho assim que visão eu tive a partir da hora que saiu as primeiras plantas, primeiros vinhos que foi feito. Aí eu comecei a ver que poderia dar certo. E você tem que... Começamos zero a zero e você tem que acreditar naquilo que eu falei para você. Nós temos que acreditar naquilo que a gente vai fazer e que vai dar conta. Nós vamos vencer. Portanto que fazer vendas é uma coisa bem difícil. Vou contar uma história que aconteceu comigo, quando a gente parou com o mundo da cerveja, parando porque a margem era muito pequena e entramos no mundo do vinho, porque eu já tinha vinho, alguns vinhos, só que eram vinhos de fora, vinhos importados, junto com a cerveja que a gente já vendia. Então, quando nós fomos vender os vinhos de altitude, o vinho das vinícolas de São Joaquim, nossos vinhos, como eu chamo, a gente era difícil, porque ninguém conhecia. Será que São Joaquim vai dar vinho? Será que vai ser bom? Pelo nosso clima, pelo nosso terroir, que é o diferencial hoje, um dos vinhos de altitude, esse monte de premiações, pelo nosso clima, o nosso terroir. Esse aí é o diferente dos nossos vinhos. E você tem uma novidade a contar a vocês. Aguarde que daqui mais 10 anos nós vamos ter vinhos para competir com os melhores vinhos do mundo, lá de fora.
vai ter vinhos muito bons. A gente já tem em branco, nós já somos consagrados, e em tintos vocês podem aguardar que vem coisas muito boas. Hoje a gente tem, claro que temos a dificuldade, é preço, é isso aqui que nossos vinhos são um pouco caros ainda, porque são vinícolas pequenas, ninguém consegue fazer ainda a quantidade, o imposto é muito alto no Brasil, você vai para a Argentina, você vai para o Chile, Portugal, então você paga 3, 4% de imposto, que é como fosse alimento, e no Brasil é como bebida alcoólica, então isso aí é a dificuldade que nós enfrentamos, né? Então esse aí foi o motivo que eu gostava de vinho e resolvi entrar e pensei assim, vou conseguir. Meus filhos acharam que eu fiz um péssimo negócio na época. Eles falavam para mim, pai, tu tá doido? Porque como tu vai fazer, a gente, é claro, nós tinha 8, 10 caminhões, todo dia tu vendia um caminhão de cerveja, era mercado feito. Eu era campeão de venda de cerveja e mudar de uma hora para outra em vinho, realmente tem que ter muita coragem. E foi o que eu tive, entendeu? Não tinha nenhuma noção que o vinho ia crescer tanto. Sei lá, dizer sorte, pode ser que o Espírito Santo nos iluminou, né? Disse amém na hora que eu mudei, porque a partir da hora que a gente mudou para o mundo do vinho, foi uma coisa assim que começou realmente a crescer. Então eu fico feliz em ter conseguido dado uma grande parte às vinícolas de São Joaquim por ter colocado esses vinhos de altitude no mercado brasileiro. Pessoal, assim, os turistas que chegam aqui em São Joaquim, qual seria a recomendação de vinho? Tem algum modelo, alguma coisa que você gosta de indicar mais aqui? Muito interessante a tua pergunta, porque o que a gente faz? Quando o turista chega, é uma coisa assim que eu adoro atender o público. Eu faço com muito carinho. A coisa que eu fico mais triste é quando chega um cliente aqui e eu sinto que ele sai daqui um pouco triste, ou pelo preço, ou que não deu alguma coisa, que eu vejo, eu saio e vou procurar ele para que ele volte para mim ver o que é que aconteceu, para que a gente consiga acertar. Eu tenho facilidade de vendas, então eu não posso deixar o cliente sair daqui descontente. Então o cliente aqui, eu tenho uma frase que eu brinco assim, ó, cliente aqui só pode até chegar triste, mas ele tem que sair daqui feliz. E eu sempre falo isso aqui, tá na minha palestra, que eu faço ali dos vinhos, eu falo isso aí, tá? Só pode chegar triste, mas tem que sair feliz. Eu vivo de férias fazendo meu trabalho. O pessoal me pergunta, sou comendador, você está sempre feliz, está sempre de boa. Como que eu não vou estar de boa? Só estou atendendo os nossos clientes, os nossos turistas, e ainda ele, antes de ir embora, deixa um dinheiro na nossa cidade, deixa para a Casa do Vinho, deixa para as vinícolas, deixa no restaurante, deixa nos hotéis, nas pousadas. Quer dizer, ele vai trazer dinheiro para São Joaquim. Então, por isso é que eu sempre indico as vinícolas para que o pessoal venha para São Joaquim, não só vir na Casa do Vinho. Eu venho na Casa do Vinho, mas eu já indico para que ele vá visitar as vinícolas. Tem várias vinícolas aqui, que vocês já me perguntaram, tem várias vinícolas muito boas para visitar. Todas as vinícolas hoje têm vinhos premiados, um é com Sauvignon Blanc, outra é com Chardonnay, outra é com os tintos. Então, tem muita coisa hoje. Hoje você já só com um dia que você venha para São Joaquim, já não dá para conhecer todas as vinícolas. Hoje, o nosso turista, nossos amigos já tem que vir para São Joaquim e já dá para ele ficar em uns 3, 4 dias aqui para ele conhecer todas as vinícolas, né? E na Casa do Vinho, então você já sabe que ele vem, a gente faz degustação, tem degustação guiada, a gente recebe, tem uma sala própria para você, para o turista chegar para degustar um vinho, né? Tem pessoas treinadas, nós temos sommelier, tem enólogos dentro da casa, então tudo pessoas treinadas.
além de nós hoje ter 22 colaboradores, entre São Joaquim, que é a nossa matriz, e a filial Laje, filial do Urubici, tá? Muito obrigada, seu Vitor. Então, pessoal, outro lugar muito interessante da gente apresentar de São Joaquim é o Água na Boca, um ótimo pretendente para a gente comer na janta. Vamos lá? Então, Charles, a gente queria saber um pouquinho do início desse estabelecimento. O que motivou você a abrir uma pizzaria? O que resultou para que você visse que seria um bom negócio? É uma pergunta difícil, pouco para mim, não sei o que acontece. A pizzaria, a minha família ganhou a pizzaria num bingo. Isso em 1995, 1994. Os antigos proprietários da pizzaria tinham um filho e esse filho tinha que fazer um transplante ou de rim ou de fígado. Eu não me lembro bem certinho o que era. E eles fizeram um bingo para conseguir recurso financeiro para fazer esse transplante. E fizeram um bingo, o pai e a mãe foram contemplados e a gente está aí até hoje, desde 1995. Novembro de 95. Caramba. Foi quando a gente assumiu a pizzaria. Apesar de o ano dela, mais ou menos ali 1982, né? Ela é mais velha do que eu. Ah, bom. Nossa. Mas tinha muita gente nesse bingo? Tipo, parece sim. E agora parece que foi a cidade inteira. Não, foi mais ou menos. Uma pizzaria no bingo, né? Foi mais ou menos a cidade inteira mesmo. Caramba. Foi comprado um bilhete só, porque, pelo que eu me lembro, mais ou menos, o salário mínimo na época era uns R$70 e um bilhete do bingo por cima uns 150. Nossa senhora. Então era como se fosse quase 2 salários, um bilhete hoje do bingo. E deu na sorte de ganhar. Então... Que bom. E desde que vocês conseguiram a pizzaria, como é que foi pra vocês? Eu não sei se vocês já tinham alguma ideia de negócio. No caso, o que acontece? O pai, ele começou a trabalhar desde pequeno. Junto com o pai dele também, eles tiveram uma mercearia. E em 1986, ele abriu a churrascaria Celestin. Né? E dali pra cá, ele teve a churrascaria, que primeiro era aqui na rua na Paulo Batti, que ali... Era ali? Era ali, mais ou menos na frente do Imperatore. Tinha uma casa de madeira, hoje em dia aquela casa é desmanchada, tem a casa dos fundos ainda, mas a parte da frente, onde era a churrascaria, foi desmanchada. E ele tocou também a primeiro ali, e no mesmo momento ele tocou em cima da Nathalie, que era a pizzaria Singles. Essa Singles era na parte de cima, ocupava toda a parte de cima ali. E o pai tocou uns 2 anos ali, essa pizzaria Singles. Daí depois o pai vendeu a churrascaria, no caso onde era aqui, na Paulo Batti, que ele vendeu aqui, onde hoje é a Nathalie, vendeu a parte de cima, e foi onde comprou a churrascaria, onde ela é hoje. Onde ela é hoje. Na Avenida. Então já vem daí de 86 para cá, a família em si já trabalhava no ramo da gastronomia, né? Não era pizzaria, mas era gastronomia, com churrasco, alimentação e tudo mais. E daí deu na sorte, no caso, de dar certo esse bingo e ganhar esse bingo. E daí de 95 para cá, assumimos a minha família assumiu a pizzaria. O pai e a minha mãe tocaram 1 ano e meio, mais ou menos, a pizzaria juntos aqui. Depois eles acabaram se separando. A minha mãe assumiu dali para frente. Minha mãe daí tocou até 2019, mais ou menos. Foi quando ela caiu aqui atrás. Tem um alçapão no espaço Kids ali. Ela foi subir numa escada. O pé da escada escorregou e ela caiu ali de cima. Ela quebrou umas vértebras da coluna, quebrou o pé. E dali pra frente eu tive que assumir.
No início a gente tocou meio como uma sociedade, e de 2020 para cá, depois eu assumi eu sozinho para tocar pizzaria. Caramba. Rapaz, então, desde ali dessa troca de pessoas responsáveis, né? Vocês eram uma sociedade? Vocês trabalharam em grupo? Como é que foi isso? A gente tocava... Eu sempre ajudei junto com meu pai, depois junto com a minha mãe. Então, já estava no sangue desde pequeno, né? Quando eles pegaram a pizzaria aqui, eu tinha 11 anos. E de lá pra cá, fiz sábado 41, então 30 anos que eu tô quase aqui dentro, né? Faz 30 anos que eu tô aqui dentro. Então, desde daquela primeira massa, que não era nem a gente que fazia, pré-pronta, que comprava. A gente comprava em Lages, numa fábrica de Lages, aquelas massinhas pré-prontas. Depois foi evoluindo. Daí a gente começou a gente mesmo a fazer a massa no rolinho, amassando manualmente nas bacias ali, porque não tinha batedeira de massa. Que legal. Então, foi bem desse jeito, né? Hoje em dia daí tem cilindro, tem as batedeiras, tem forno de esteira, então tudo evoluiu, né? Tudo para ajudar. Que legal. Até antigamente, até para assar, quando a gente pegou aqui, era um forninho, tinha 3 forninhos elétricos, que nem esse que a gente tem em casa para cada um assar as pizzas. Caramba! Quando a gente pegou, era desse jeito. E foi evoluindo, passamos para aqueles fornos maiores, só que também dava trabalho, era gás, mas às vezes as pizzas que estavam atrás queimavam, as da frente ficavam cru, assim. Daí hoje em dia, com essa nova tecnologia dos fornos de esteira, você coloca a pizza de um lado, ela 3 minutinhos e meio, 4 minutos, ela passa dentro do forno e sai assada do outro lado. Que massa. E Água na Boca sempre foi aqui, né? Sempre foi aqui, sempre nesse local aqui. E sempre pegou tudo que tem aqui, o Espaço Kids, eu sei que veio um pouquinho depois. Na verdade, a pizzaria aqui, ela ia dali, desta parte... Até a trave ali. Até a trave, porque antigamente ali ficavam os banheiros. Ah, tá. Os banheiros eram ali. Nessas mesas quase pra lá? Nessas mesas onde tem ali, antigamente ficavam os banheiros. Caramba. E a cozinha ficava nessa parte quadrada aqui. Já tem a divisão aqui. Já tem a divisão ali, ó. Essa aqui era a cozinha. Caramba. Quando a gente pegou a pizzaria aqui. E aqui onde tem esse buraco quase em cima do armário, era onde ficava a escada para subir lá pra cima. Nossa, que legal. É um chalézinho, né? É um chalé. Hoje em dia, o chalé ali em cima está desativado. Pra gente até acessar lá em cima, só por fora, tem que botar uma escada ali. Mas muita gente, principalmente o pessoal aí da minha idade, os pais de vocês, com certeza já devem ter comentado que frequentavam muito aqui e subiam ali para cima na parte do chalé. Que era cheio também ali em cima. Só que com o tempo e por causa muito da mão de obra, ficou difícil de achar... Assim, aqui em São Joaquim é bem complicado essa parte de qualificação para mão de obra. E a gente achou mais fácil expandir um pouco aqui para a gente ficar vendo todo mundo do que às vezes, chegava 3, 4 mesas ali em cima, a gente tinha que ter uma pessoa exclusivamente lá em cima, dedicada só lá para aquelas pessoas. Então foi onde foi perdendo um pouquinho lá em cima, né? Essa questão, mas eu já pensei várias vezes em tentar de alguma forma, porque também a escada que a gente tinha aqui era uma escada muito perigosa. Ela era muito íngreme, não era uma escada normal assim, né? Eu particularmente caí 3 vezes dessa escada. Caramba! E eu não, graças a Deus não me machuquei nada, mas já vi muita gente cair. Caramba! E acontecia muito, que nem nessas noitadas, que nem eu te digo, que o pessoal vinha, subia lá pra cima, enchia o caneco, na hora que ia descer, era um degrau só. O pessoal descia direto, e daí tinha uma portinha de faroeste que ficava mais ou menos aqui na... Tinha umas portinhas de faroeste, eu ainda tenho essas portinhas lá em cima. Pros banheiros? Pros banheiros e para subir lá para cima. Bom. Antes um pouquinho aqui. Às vezes o pessoal descia e passava por baixo daquela portinha, porque ela não ficava bem no chão, né? Tinha um espaço mais ou menos assim do chão. O pessoal descia a escada e passava por baixo. A portinha não chegava nem a espaço kids pros adultos, né? Era mais ou menos. Não, era... Rapaz...
Era bem complicado. Caramba. Assim. E daí essa questão de bombeiro, de alvará, tudo que acontece hoje em dia, eles não iam liberar a escada que tinha Então, antigamente ali. o tamanho que é aquilo ali, né? Pra ter escada ali. O que acontece, ó, se tu for ver, o patamar ficava na ponta de lá. Então, tu tinha um espacinho mais ou menos disso aqui, da escada. Pra Pense, subir. de íngreme, ela era muito íngreme. Ela funcionava direitinho, porque para tu subir, os pés iam entrando um embaixo do outro ali e subia tranquilo. Mas o problema era para descer, não era nem muito para subir. Para descer era complicado. Pois é. Se tu escorregasse no primeiro degrau, tu só parava lá embaixo, não tinha muito. Caramba. E no caso a gente toca daí direto. Nossa folga geralmente na quarta-feira. Quarta-feira que tem menos movimento, vocês Assim, viram e vocês decidiram um pouco mais ou menos em relação a isso, que o que é que acontece? São Joaquim, toda vez que a gente conversava com o comércio, assim, com o pessoal de hotelaria, reclamavam que na segunda-feira não tinha ninguém para ir. Daí, olhando assim, a gente decidiu, vamos abrir segunda e terça, que geralmente o pessoal tá fechado. Na quarta tá todo mundo aberto, a gente folga e depois toca quinta, sexta e final de semana, né? E daí, tipo, pra gente não... senão um turista chegava aqui, por exemplo, segunda-feira não tem nada pra ir. Então, segunda-feira a gente tá aberto já pra receber, né? Alguém tem que estar aberto, pelo menos, não pode fechar tudo, né? Agora a gente também vai estar lançando um cardápio novo essa semana. A gente vai estar agora, se não me engano, pelo que eu contei, 93 sabores de pizza. Caramba! Um cardápio inteiro. No cardápio todo. Caramba. 93 sabores de pizza. Eu acho que aqui não tem nenhum restaurante, pizzaria com Pois 93. Caramba, né? 93 eu não consigo pensar em 93. Muitas pizzas autorais. Muitas pizzas autorais que a gente mesmo criou. No caso, a pizza joaquinense, que vai frescal, pinhão, queijo serrano e maçã. Pizza tropeiro, com frescal também. Pizza de frescal. Pizza que mais... Uma das pizzas que vai ser agora, que até a gente fez uma parceria com o Bruno, que ele tem aquele canal Os Dois Juntos, eu acho. Não conheço. Ele tem um canalzinho No YouTube? no YouTube, junto com a namorada ou esposa dele. E daí a gente fez uma parceria, até foi lançado lá para dar um nome para essa pizza. É uma pizza de costela que ela vai mostarda com mel, barbecue, cream cheese e cebola roxa. Caramba! Ela fica muito gostosa. Que diversa. Tem gente que fica um pouquinho assim por causa da cebola, mas o saborzinho do mel na costela fica demais, assim, fica muito bom. Vai sair no cardápio agora. Tá saindo no cardápio agora. Então vamos vir provar aí. Daí, pizzas doces de novidade, o que vai ter? Vai ter de Nutella, pizza de Nutella. Vai ter uma pizza de pistache com Nutella e chocolate branco, que o pessoal também, a gente viu, é muito boa. Vai ter uma só de pistache com castanha e uma de banana caramelizada com sorvete. Caramba! Essa de banana caramelizada com sorvete, ela fica muito boa. Caramba, que legal. Então tá com algumas coisas assim de novidade e tudo mais. Algumas que a gente via que não tinha muita saída também a gente tirou. Então a gente vai se ajustando com o tempo, vendo qual é a preferência das pessoas para levar cada vez um cardápio com mais qualidade e tudo. Caramba, que legal. Então a gente queria saber um pouquinho das dificuldades que vocês encontraram ou não, né, ali no começo, até porque foi um caso bem exclusivo, né? Até porque nunca foi até uma surpresa, né? Ganhar num bingo. Caramba, que legal. Vocês, como é que foi o começo? Assim, que nem eu te disse aquela hora, eu não tenho muita ideia. Eu era mais novo do que vocês são hoje, né? Eu tava com 11 anos. Nossa. Quando eu comecei a ajudar aqui. Sei das dificuldades, assim, um pouco. Como o pai já tinha churrascaria, a questão de pessoal não era tão difícil, porque o pessoal que trabalhava com ele lá, ele trazia muitos que tinham disponibilidade para vir trabalhar à noite aqui, né? Questão mais de cozinha um pouco, eu acho, apesar de, como as pizzas também, a massa na época já era uma massa pré-pronta, então tu passar um molho ali, jogar um queijo e montar o recheio em cima não era tão difícil. Hoje em dia eu sinto mais dificuldade do que antigamente.
Porque o que é que acontece? Hoje em dia, tu tem que saber, assim, a questão da massa. A massa e o queijo é a principal coisa que eu acho da pizza. Porque se a massa não for boa, tu pode botar ouro em cima dela, porque tu não vai conseguir... Ela não vai ficar boa. Não. Então, todo esse detalhe que a gente foi devagarinho com o tempo, estudando, que nem eu te disse, hoje eu tenho achado mais difícil do que antes. Caramba. Aqui em São Joaquim, por exemplo, tu não acha uma pessoa qualificada, por exemplo, se eu botar pizzaiolo, eu preciso hoje de um pizzaiolo. Era mais Não fácil tem. na época? Não. Antigamente, por não ter essa questão, por ser essa questão da massa pré-pronta, tudo, qualquer um vinha ali, a massa chegava pronta, a gente só pegava a massa, desembrulhava ali, passava a massa de tomate, recheava, colocava o que tinha que rechear dentro, forno. Hoje em dia não, tipo, desde o início, tu saber bem certinho, tudo que vai, todos os ingredientes, cada lugar tem a sua forma de fazer, né? A gente tem, no caso, os nossos ingredientes ali que a gente coloca. Não vou falar também, porque senão daqui a pouco vão... não vou contar o segredo, né? Tem que vir provar aqui. Tem que vir provar aqui. Né? Mas essa questão ali de saber certinho o que vai, saber o tempo que a pizza dá maturação da massa, saber como espichar ela, qual a espessura que tu tem que deixar, saber rechear uma borda ali, tudo direitinho, é mais difícil hoje em dia tu encontrar alguém para fazer isso. Aqui, que nem eu te disse, aqui em São Joaquim, se eu divulgar, eu preciso de um pizzaiolo, não existe pizzaiolo aqui em São Joaquim. Tanto que quem é que está na cozinha hoje em dia? Claro, eu tenho o pessoal que eu ensinei ali, que tá junto comigo, daqui a pouquinho tá chegando ali, tem mais 3 mulheres que trabalham comigo ali na cozinha. Eu que fico ali direto, muitas vezes vocês vêm por aqui, eu dou uma rabanadinha aqui no salão, mas muita gente nem me vê porque eu tô direto lá. E o Samuel também, que agora tem me ajudado meio seguido, principalmente desse ano para cá. O ano passado eu até estava com algumas funcionárias ali que faziam já melhor. Só que tudo isso do ano passado para esse ano a gente ainda mudou bastante coisa. Que tá até essa questão de pesagem, de fazer bolinha, de tudo. O ano passado a gente não fazia isso. E a gente viu o diferencial que isso fazia. A gente até batia massa, tinha ali o tanto de massa, mas não tinha muito o critério direitinho de vamos pesar, vamos fazer assim, vamos fazer tal horário a massa, porque ela vai ficar melhor. Até o ano passado a gente não fazia isso. E esse ano a gente estudando, tentando sempre se aperfeiçoar, viu que aquilo ali era importante, que a massa ficava melhor, e resolveu, não, esse ano a gente vai ir mais cedo, vamos fazer desse tipo aqui, porque a gente viu que realmente melhorou. E tanto que a questão de delivery, de presencial, tem só aumentado. Aumentou aí do ano passado para cá 25%, 30% do movimento que a gente tinha do ano passado para esse ano. Só pela troca de... Só por a gente ver isso ali, porque o pessoal, assim que nem eu te disse, a massa é uma das partes mais importantes da pizza. Sim, a massa, o queijo, tu jogar ali em cima o coração, o filé, as outras coisas, isso ali é, claro, tem que ter o pontinho certo, tudo, mas se a massa não estiver boa, tu só vai pegar, puxar o recheio, comer e a massa tu vai deixar tudo ali. E se a massa estiver boa, tu come ali ela inteirinha. Então tem todos esses detalhes. Então agora, pessoal, a gente vai entrevistar a Vila Francione, um dos principais lugares de São Joaquim, famosos pelos seus vinhos de altitude. Vamos lá? Então, a gente veio perguntar um pouquinho da história da Francione, porque em todo lugar que a gente vai, a gente sempre ouve falar, né? Eu queria saber como é que começou, né, primeiramente, como é que foi fundada. A questão da Vila Francione, teve um empresário do ramo da cerâmica de Criciúma, que ele era um grande apaixonado tanto por artes como por vinhos. Ele era um grande apaixonado pela Serra Catarinense.
Então, na época, a EPAG estava em desenvolvimento com estudos de algumas vitivinícolas na região, é onde ele quis investir aqui em São Joaquim. A Vila Frentione, então, foi fundada pelo seu Dilor Freitas, que ele era da cidade de Criciúma. A vinícola teve o plantio dos vinhedos de 2001 a 2002, e a construção aqui do prédio foi de 2002 a 2004. Então, foram 4 anos para isso aqui ser concluído. Hoje é os filhos que cuidam, porque o seu Dilor ele acabou falecendo 3 meses antes de a vinícola ser inaugurada. Aqui a vinícola, como ela era um grande amante das artes, tipo lustres, portas, gradios, tudo isso ele trouxe de fora, trouxe de antiquários, cassinos, igrejas. Ele era um garimpeiro, então ele viajava pelo mundo, conhecendo vinícolas, conhecendo países, e nessas viagens ele ia trazendo peças para decorar a vinícola. A gente tem lustres que pertenceram à família real do Brasil, a gente tem portas que vieram de cassino uruguaio, janelas que vieram de templo budista da Indonésia, balcões também de cassinos, tudo isso foi decorado com antiquários e antiguidades. Legal. Sobre o plantio, as árvores que estão aí, elas foram, como é que é? Elas estão aí presentes desde essa época de 2000 e 2002? Desde o início, hoje são 27 hectares de vinhedos que eu tenho. Eu estou trabalhando com 12 variedades de uvas, eu trabalho com 10 que são de origens francesas. Brancas eu estou trabalhando com Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon, tintas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Syrah, Petit Verdot e a Pinot Noir, e trabalho com 2 uvas francesas, italianas, desculpa, que é a Sangiovese e a Nebbiolo. São 2 variedades que eram um grande apreciador e são variedades muito difíceis de ser adaptadas aqui na nossa região porque elas são muito sensíveis ao frio. Mas hoje, os 2 melhores vinhos que a gente produz na empresa são feitos dessas 2 determinadas uvas. Que legal. E o fundador teve uma uva preferida? Ele era um grande apaixonado pela Sangiovese, uma uva italiana que, como ele era descendente de italianos, os avós dele cultivavam na Itália, então ele decidiu trazer aqui para a região para ver se ele conseguiria trabalhar com ela. O enólogo da época, o Galindo Bertolfo, que é um dos enólogos mais renomados que a gente tem no Brasil, conseguiu produzir essa uva com excelência aqui na região. Que legal. Então, quais seriam as dificuldades de atrair o público aqui para uma cidade tão pequena, né? E com vinhos tão finos? O grande problema que a gente tem hoje na cidade de São Joaquim é a questão hoteleira. As pousadas, hotéis, são muito poucos pela quantidade de pessoas que a gente recebe durante o ano. Hoje a gente tem um pouco mais da facilidade porque o Urubici está expandindo muito isso. Hoje o Urubici, eu acredito que deve ter mais de 1000 pousadas já catalogadas dentro da cidade de Urubici, onde facilita o pessoal estar vindo para a nossa região. Antigamente, São Joaquim, na região ao todo, praticamente o pessoal vinha visitar só no período do inverno, então não tinha previsão de neves. Hoje, como a gente tem o ano turismo na região, a gente tem um turismo o ano todo. Você pega o verão, vai para o Urubici, tem as pousadas, tem as cachoeiras, as trilhas, já consiga o pessoal vir para São Joaquim, porque, querendo ou não, é uma cidade perto, uma da outra, então coisas de 1 hora de viagem, eles conseguem vir aqui, desfrutar de um restaurante, na vinícola, fazer as degustações, piqueniques, que a gente trabalha também, então isso a gente consegue estar dando uma abraçada e consegue conciliar um pouquinho com as necessidades vizinhas. Mas o que realmente precisa melhorar, onde eu acredito em São Joaquim, seria essa questão hoteleira. Hoteleira? A gente já viu um monte de gente, né, que veio para apreciar, né, que foi recomendado São Joaquim, chegou aqui e não tinha hotel para ficar, as pousadas, e o que eram fora do previsto, né, porque como o Urubici está crescendo bastante, São Joaquim também precisa, então acaba não comportando todo o público que vem para a região. A gente teria que conseguir deixar mais o pessoal localizado dentro da cidade para melhorar também a questão da economia.
Hoje, sem sombra de dúvidas, a grande economia que tem em São Joaquim é a maçã, mas o mundo da viticultura e o enoturismo vem crescendo aí com o passar dos anos. Hoje a Vila Francana, como é a vinícola pioneira, são 21 anos de fundação. Hoje em São Joaquim a gente está com, eu acredito, com 27 vinícolas. Então será praticamente uma por ano que vem se instalando. É um negócio que está crescendo muito, a gente recebe muitos empresários visitando, tanto aqui a Vila Francione quanto outras vinícolas, para estar também querendo investir nessa linha de segmento de turismo. Então a gente estava falando de como foi fundado, né, e todas as novas empresas e vinícolas que estão vindo. E para o pessoal novo que queira construir, queira fundar um novo negócio, quais são as recomendações, quais seriam os conselhos? Buscar um conhecimento amplo do setor, porque trabalhar com vinho é muito difícil, depende de muitos fatores. Nossa região, os principais fatores é o fator climático, que as uvas são muito sensíveis, então você tem que achar variedades, tem que achar um solo adequado, um local com exposição solar, um local que tenha muita pedra, que a uva acaba gostando de pedra. Então aqui na nossa região a gente tem uma grande vantagem, praticamente toda a cidade aqui, ou ao redor da cidade, a gente tem um aquífero Guarani embaixo, e onde eu tenho uma drenagem muito boa da água, então isso facilita muito para plantar. Então achar um bom terreno, hoje acaba se tornando muito caro esse segmento, né? E investir, achar um lugar legal, bons profissionais. Hoje a gente tem o Instituto do IPSC aqui em Urupema, que está formando bons profissionais, então está contratando esse pessoal que eu acredito que consegue aí dar uma ajuda muito boa nessa questão de tanto plantio quanto a elaboração dos vinhos aqui na região. E para São Joaquim, qual que seria, você falou da hoteleira, né? Esse seria o principal ponto que São Joaquim fica devendo para os turistas? Hoteleira e gastronômica. Gastronômica, eu acredito também mais opções de restaurantes. Mais opções de restaurantes, tanto na parte diurnas quanto noturnas, de almoços e jantares. E hoje tem 3, 4 restaurantes aí, mais ou menos, à altura que o público que a gente recebe aqui na região. Acredito que tendo mais opções também teria mais reconhecimento e o pessoal acabaria vindo mais visitar aí a cidade de São Joaquim. Voltando mais ali para as uvas, você acha que a altitude de São Joaquim, né, além do terreno que você já falou antes, influencia na variedade da uva e faz com que seja mais possível uma maior gama de vinhos? Sim, porque principalmente para uvas brancas, aqui na nossa região a uva branca se adaptou muito bem porque ela necessita de um frio na época da maturação. A nossa amplitude térmica é muito alta no verão, então a gente tem noites frias, na parte de 10, 15 graus, e dias quentes ensolarados com temperaturas de 25, 30 graus. Então essa amplitude térmica para as uvas brancas, como ela tem uma brotação e a maturação mais precoce, à noite a fotossíntese da planta ela fica mais lenta, né? Os nutrientes do solo vão parar de fortalecer a planta e vão direcionar a força só para o fruto. Onde a uva branca ela vai diminuir a espessura da casca, concentra mais aroma, mais sabor, onde tem um vinho de melhor qualidade. O tinto acontece isso também, mas o grande problema da uva tinta aqui na nossa região, que como ela tem a brotação mais tardia, a maturação é mais tardia. E a gente pega o mês de março, o mês das chuvas, e a chuva acaba estressando a videira. E estressando a videira concentra muita acidez nas uvas. E essa acidez a gente consegue corrigir durante o processo fenológico, só que isso a gente vai acabar perdendo um pouquinho da qualidade dos vinhos. Então, priorizando a questão das uvas brancas, hoje o Sauvignon Blanc é uma variedade que dá para ter o selo aqui na região de São Joaquim. A Alvarinha, que é a uva portuguesa, que a vinícola que vizinha está cultivando, é maravilhoso, para mim é um dos melhores vinhos que a gente tem na região hoje. Então, focando hoje nas uvas brancas, não tem como dar errado. E acho que teve uma vez que eu já vim aqui e teve uma diferença, uma disparidade de produção entre o vinho branco e o tinto, né? Você conseguiria, pelo menos resumidamente,
falar para nós como que acontece esse processo, desde da videira até o engarrafamento? Do engarrafamento? Sim. Questão de vinhos brancos, como eles não passam em carvalho, são vinhos mais frescos, que é o que a gente busca hoje, tanto para os 2 Sauvignon Blancs e os 2 Rosés que a gente produz, porque hoje o nosso público-alvo é mais o litoral catarinense. Então, onde a gente prioriza fazer esses vinhos mais frescos. E são vinhos mais rápidos de serem produzidos de menor custo de produção. Eles não vão em barris. Não vão em barris. São vinhos que você colher da uva fevereiro, março, novembro, dezembro do mesmo ano, eles já estão prontos para serem envasados e comercializados. E os tintos, ele fica muito tempo estocado em processo de produção dentro da empresa. Hoje, o vinho que demora menos tempo de produção dos tintos que eu tenho hoje é o Joaquim, que foi o primeiro vinho a ser feito na região. O nome Joaquim o Santo Louro já tinha escolhido antes de ele falecer para dar homenagem à cidade, porque foi o primeiro vinho a ser produzido. Então é um vinho que ele leva 2 anos e meio, desde eu colher a uva até a gente colocar ele no mercado. Eu tenho vinhos que levam 9 anos e meio para ficar prontos. Então é um custo muito alto você deixar um vinho parado, junto à cantina, envelhecendo em barris. Hoje a gente trabalha só com barris de carvalho franceses, né, que é um barril muito caro. Hoje a gente compra tudo em euro, uma barrica de 225 litros, apesar de a gente fazer 900 garrafas, a gente utiliza 3 vezes, é uma barrica que está custando aí na faixa de 13, 14 mil reais. Então você diluir esse valor em 900 garrafas, é mais questão de rolho, que o rolho veio tudo de Portugal, que ela está em extinção, então está muito cara. Garrafa todas importadas, também é uma matéria-prima muito cara, tudo isso vai agregar valor que deixa o vinho um pouco mais caro. Então o vinho branco é mais para a rotatividade dentro da empresa.